o Deus que se revela na Bíblia e o Jesus Cristo, né, que foi Deus encarnado, o que ele sempre orientou ao longo de toda a Bíblia é que o sexo só deve ser feito dentro do matrimônio, ponto. Você quer ser mãe nesse meio tempo e você quer ser uma mãe presente, fatalmente, esse seu planejamento de 10, 12 anos, ele vai ser afetado. É inusitado estar numa sociedade de mulheres cristãs que alegam querer família acima de tudo, mas na prática dão tudo pra carreira e a família fica aí, meu irmão, em 58ª, 10ª posição. O que ele acha das mulheres que vão zerar o KM na igreja? KKKK. Já ouvi essa terminologia. Eu não sou fiscal das intenções alheias. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que é uma festa nos céus. E eu fico extremamente satisfeito quando uma mulher cheia de quilometragem pensa na mais rodada atriz pornô e não sei o quê. Eu fico feliz. Isso não quer dizer que eu tenho que casar com ela. E esse é o ponto que... E esse é o ponto que talvez não agrade essa atriz pornô. Entendeu? As pessoas vivem pedindo alguém perfeito, mas será que elas mesmas estão prontas para um relacionamento verdadeiro? E mais, existe espaço para um Tinder cristão? Como lidar com divórcios dentro da religião? Casamento tóxico, ele é para sempre? E casamento fora da igreja, vale como casamento? Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Eu sou o piloto do voo de hoje, Gui Saad, ao meu lado nosso copiloto Luiz Sartoleto, e hoje recebemos Leonardo Magnago, influenciador cristão que fala sobre relacionamento sem filtro e defende a ideia de um Tinder cristão. Vamos falar sobre os dilemas modernos do amor e da fé, os erros mais comuns que afastam as pessoas do relacionamento saudável e, claro, vamos trazer polêmicas da mídia, do Vale Tudo, dos relacionamentos modernos, a série de Trisal da Débora Seco, casamentos fracassados e a busca incansável por um amor idealizado. E no centro dessa conversa fica a pergunta que vale para todos aqui hoje. Você está realmente pronto para um relacionamento que tanto pede a Deus? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa aqui o seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio nosso. Afivelem os cintos, coloque os aparelhos em modo avião. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Welcome aboard, Léo. Bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme. Prazer ter você aqui a bordo do nosso jato. Prazer é todo meu. Um assunto turbulento até, né? O que? Eu tô só aguardando aqui as bombas, meu irmão. Não era pra ser, né? Não era, mas... Era pra ser óbvio, né? Sim, mas a gente tá em 2025, então não é. Então a gente tá aqui nesse avião pra descobrir o porquê que essas bombas vão ter que acontecer. Exato. E, Léo, todo episódio a gente pergunta pros nossos convidados uma trip inusitada, mas como o seu assunto é de relacionamento, a gente fala muito de relacionamento aqui também, Sim. É um episódio de date inusitado. Então Sim. A gente pede para os nossos convidados dessa série de date inusitado contar pra gente talvez uma experiência que eles tiveram com uma namorada, ou algum date que eles foram, que alguma coisa aconteceu inusitada, ou alguém que talvez poderia ser um date e acabou não virando. Sim. Alguma coisa inusitada, impactante nessa vida de relacionamento aí. Sim. Bom, eu tenho muitas, mas pegando uma, que é até um assunto que a gente estava conversando ali atrás um pouco tempo, é sobre o foco que as mulheres hoje têm na carreira e estudos versus o interesse que elas dizem ter em formar uma família. Então, especialmente eu, sendo cristão, a gente está lidando com mulheres cristãs que, no papel, dizem querer família acima de praticamente qualquer outra coisa. A única coisa que deveria ficar acima seria servir a Deus, igreja e tudo mais. Só que quando você vai para a realidade da vida dessa mulher, da mulher moderna cristã, ela dá a vida para os estudos e para o trabalho. Se você tirar o estudo e o trabalho, meu irmão, sobra pouca coisa no que ela considera identidade. E em termos práticos, uma experiência que eu tive com uma moça, eu estava interessado nela. Ela era de um outro estado, diferente do meu aqui no Brasil. Eu conheci ela através de uma indicação no Instagram de uma pessoa que eu considero. E aí ela queria ser médica. Ela não tinha entrado na faculdade ainda, mas ela estava planejando, com a especialização e tudo, daria 10, 12 anos de estudo intenso em tempo integral. Médica, uma das profissões em que a mulher mais abdica ali do tempo de fertilidade e tudo mais. Com certeza. Isso daí é só para qualificação. Não estamos nem entrando no mérito
a execução da carreira tá da pessoa atuando, de exercer. fato. Não estamos entrando nesse mérito. Só de qualificação. Daí, se você faz uma conta, que foi o que eu propus para ela, de que você quer ser mãe nesse meio tempo, e você quer ser uma mãe presente, fatalmente, esse seu planejamento de 10, 12 anos, ele vai ser afetado. E não é de forma trivial, ele vai ser tragicamente afetado, porque vai atrasar muito, e aí o que demoraria 10, 12 vira 15, 20, e aí o seu sonho já foi por água abaixo, porque, sei lá, se você vai ter energia aos 40, como você gostaria de ter aos 20, 30, para exercer, enfim. E aí eu trouxe essa provocação para ela, dizendo que eu queria ter filho mais cedo, então dentro de 2, 3 anos, 5 anos, e ela só iria conceber a ideia de ter um filho só depois desse plano perfeito acontecer na vida dela, já que o foco dela estava tanto na carreira. Eu acabei saindo do jogo, porque ela manteve essa posição e eu a minha. 3 meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que mudou de ideia, que ela fez essa conta, que essas provocações não saíram da mente dela. E aí ela mudou de ideia, saiu da medicina, percebeu que não iria bater com o sonho que ela dizia ter de família, Caraca, e que é o que mudou os muitas planos. dizem, mudou os planos. Isso me deixou mais comprado ainda e mais interessado nela, porque agora eu vi que a minha visão como homem, que eventualmente poderia ser o homem da vida dela, ela estava considerando a minha decisão. A minha decisão não, mas o meu posicionamento e as minhas reflexões que eu estava provocando para a direção da vida dela. E depois disso, deu uma semana, eu estava na cidade dela, a gente acabou se vendo, por algumas outras coisas acabou não fluindo, mas tudo isso para dizer que é inusitado estar numa sociedade de mulheres cristãs que alegam querer família acima de tudo, mas na prática dão tudo pra carreira e a família fica aí, meu irmão, em 58ª, 10ª posição. Essa é a história inusitada que, inclusive, eu não vivi só uma vez. Tiveram outras mulheres que, com situações diferentes, viveram a mesma situação de priorizar a carreira e é trágico. Caraca, cara, mas então me explica um pouquinho melhor essa história. Esse date foi inusitado Não, mesmo. eu fiquei curioso pra entender. Em que momento que ele fala isso? Então, como parece ter escalado muito rápido. Comigo é assim. Ou você já vai direto ao ponto assim? Porque vamos lá. Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 25. Tá. Tá. E aí você já chega e é direto com ela assim. Eu sou, porque uma coisa tem que ficar clara aqui. Eu sou cristão. Certo. Quando você não é cristão, o que um homem que não é cristão ele faz? Alguém aí dá um chute. Ele tem testosterona lá no talo, ele tem algum dinheiro, ele tá no shape, ele vai pra, sei lá, boate, balada, o que for. O que ele faz? Ele vai cortejar as meninas, ele vai elogiar e querer saber mais sobre a vida, querer uma mulher. Meu irmão, os caras estão aí passando rodo. Eles não estão nem aí, eles estão usando as mulheres e elas estão deixando de serem usadas. Essa é a realidade do mundo. Ponto. Agora, eu não sou esse cara, eu sou cristão e eu sigo a Bíblia. Na Bíblia, o único local onde o sexo ele é, eu não vou dizer permitido, porque a Bíblia ela te dá livre-arbítrio. Ela pressupõe o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da vida e colher as consequências. Mas o Deus que se revela na Bíblia e o Jesus Cristo, né, que foi Deus encarnado, o que ele sempre orientou ao longo de toda a Bíblia é que o sexo só deve ser feito dentro do matrimônio, ponto. Daí que você percebe por que Paulo fala em Coríntios que se o casal tiver abrasado, é melhor que se casem. Ou seja, o abrasamento é o que? É o raio da testosterona que eu tô falando, cara. Então, eu não tenho um incentivo maior pra casar e pra ser rápido, que é o que você tava falando, de agilizar, de acelerar as coisas, porque eu sou virgem. E assim, eu me guardei pra minha mulher e tal, fiz tudo de acordo com o que o meu Senhor, que me salvou, me pediu, então eu faço isso apenas por retribuição o preço que ele pagou por mim. Mas essa é a razão de não ser devagar. Essa é a razão de eu não ter que ficar 5 anos no relacionamento. Sim. De eu não ter que esperar, meu irmão, ter que passar 10 Réveillon com a menina pra ver se... Meu irmão, qualquer um que tem pai e mãe, e eu aposto que todo mundo que tá ouvindo tem pai e mãe, percebeu que eles já falaram que estão se conhecendo até hoje, que ficam surpresos com a atitude um do outro, ou seja, essa história de você demorar muito tempo nesses namoros, nesses ficantes, nesses, sei lá, qualquer nome que você quiser dar, meu irmão, que a cada 5 anos muda também, entendeu? Como que é o contatinho premium lá? Como que é o ficante premium? Ficante premium. Então,
A sociedade, ela trata isso por quê? Porque as pessoas não fazem sexo só depois do matrimônio. Elas vivem como casados enquanto elas estão tendo ficantes, enquanto elas estão namorando, então não tem pressa. E quem mais se lasca nisso é a mulher. Parabéns, mulheres. Se lascando aí. Porque o tempo de vocês vale mais. E vocês só chegam a concluir isso de verdade quando o tempo vai batendo, os anos vão passando. Isso porque, dado um pouco de audiência que eu tenho nas redes sociais, eu vou conversando com muitas mulheres, 30, 35, 40, aí você vê esse discurso caindo, essa ficha caindo. Esse discurso sendo tão real quanto deveria há muito tempo, mas só agora, tão tarde, porque muitas vezes o tempo foi desperdiçado. Ô, Léo, mas interessante, hein? Bem inusitado realmente isso, esse date seu, e faz total sentido pra mim isso que você falou. Só que, cara, eu vejo que muitas pessoas criticam quem é cristão e leva realmente a Bíblia à risca, como parece que você leva, porque você falou assim, cara, é por isso que eu vou rápido. Sim. E aí eu vejo que muitas pessoas criticam dizendo assim, pô, mas é por isso que muitos de vocês casam errado. Ah, ok, justo. Porque Justo, legítimo. você tá ali com a testosterona alta, você conheceu a menina, pô, vamos casar logo, e aí às vezes vai a primeira, ou não teve a seleção, não pensou muito. Você acha que isso é válido ou não? Muito válido. Eu acho que as pessoas elas não sabem se relacionar e elas não sabem fazer perguntas difíceis. E em termos de velocidade do porquê que eu sou relativamente rápido, é porque eu trago muito cedo, quando eu tô interessado numa moça, as divergências que podem inviabilizar a relação. Então, vou dar um exemplo, que até tem a ver com um aplicativo que a gente vai falar no meio do episódio. Mas, se eu quero ter filho e ela não, meu irmão, a não ser que você saiba lidar muito bem com essa divergência, o que a maioria das pessoas não sabem, porque é uma divergência muito séria, você tá caçando o problema. Agora, muitas pessoas, por questões carnais, Sim. mesmo dentro do cristianismo, porque alegam ser cristãos, mas não seguem o que leem, muitas vezes nem leem, que é o mais irônico. Cristão do IBGE. Lá. Exato. Daí, cara, essa turma, pô, se amassou, beijou, se bobear, fez até outras coisas aí e não tem incentivo algum pra querer entrar nessas divergências que vão desgastar a relação. Eu faço exatamente o contrário. Se eu quero saber se essa é a mulher da minha vida e a gente tem que ter um mínimo de compatibilidade, e eu vi no perfil dela, quer seja presencial ou virtual, caraca, talvez isso vai ser uma divergência séria. Apesar dela ser muito atraente, eu gostar muito dela, gente boa, mas isso é uma divergência, ela pensa diferente de mim nisso. E isso vai desgastar. Então eu trago esse desgaste muito cedo, na primeira semana de conversa. E quando eu trago, só duas coisas podem acontecer. Ou de fato ela tem um posicionamento divergente, e aí inviabilizar a relação. E aí ninguém se defraudou. O nome disso se chama responsabilidade afetiva, então todo mundo saiu ganhando. Ela não perdeu o tempo dela, que é tão valioso. Eu não perdi o meu, não me envolvi emocionalmente, porque só quem teve um grande amor e quebrou o coração dos homens, todo mundo me entende. O Léo tá com o coração blindado ainda. Isso é o cara mais invejoso. Mas aí que tá. Excelente, mano. Essa blindagem só veio depois de um grande... A maturidade que você tem. E é muita casca. Uma quebrada de cara que foi épica. Eu Sério? quase fiquei ateu. O que aconteceu? Ô, louco. Exato. Que talvez foi até mais inusitado do que eu... Aí, ó, troca a história do date aqui. Vários traumas, o Léo. Não, mas aí que tá, a blindagem vem como? Através de quem é que veio Sim, me contar? sim. Tanto que é por isso que eu produzo conteúdo, porque as pessoas, mesmo no mundo cristão, não falam sobre isso, de como se relacionar. Então as pessoas se defraudam, as pessoas não fazem perguntas. E no meu caso, eu tive um super interesse por uma menina nos Estados Unidos, quando eu tava estudando lá, eu morei lá 1 ano e meio. E eu tinha visto essa menina em alguns eventos da igreja aqui em São Paulo. Mas aí, que entra em outro assunto, de pedir revelação e tal, que eu sou super contra por razões que eu posso descrever depois se vocês quiserem. Mas resumo da ópera, teve vários sinais que essa era a menina pra mim, a escolhida, não sei o quê. Eu vi ela nos Estados Unidos, presencialmente, sem a gente ter se marcado, se alinhado pra isso. Ou seja, foi completamente destino, aleatório, que corroborou pra essa tese de Deus quer e é um sinal e tal. Então foi extraordinário. E aí eu voltei pro Brasil, ela ficou lá. Eu tava encantado. Foi a grande paixão da minha vida, porque ela tinha tudo. Até o momento, ela foi a menina mais
Que preencheu... tudo, cara, a menina... por você como a... Cara, a menina... Perfeito. Sabe aquela menina Sim, da vida que o cara fala, nossa, essa daqui, meu irmão... Eu tenho a minha ali. Então, até então, A The One, foi tá aquela... Exato. Eu voltei pro Brasil. A conversa foi se esfriando. Depois de uns 4 meses de conversa ativa diária, ela foi se esfriando. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu entendendo que aquilo era divino e que vai dar certo porque Deus quis e porque teve vários sinais, que eu nem entrei nos méritos, mas tiveram vários sinais, assim, irrefutáveis pra mim na época. Aí... Foi esfriando, foi dando ghosting. A Carol chegou, eu até me confundi, relaxa. Eu perdi o raciocínio, mas... Então vários Rolou sinais o ghosting, acontecendo, ela foi esfriando. Exato, ela foi esfriando. Daí, o que aconteceu? Eu sabendo que era divino, eu continuei ali. Eu não entendi como um desinteresse. E aí, eu falei, oração, cara. Porque essa turma do sinal da revelação, aí é oração e tal, a tia do coque. Eu tava com quase um coque, entendeu? Porque tava no nível, entrando tal, jejum e tal. Mas, meses depois, ela postou uma foto com outro cara. Eita. Sem me avisar. Que tipo, pô, não deu certo contigo e tal. Tá. Não fechou o ciclo. Entendi. Rapaz, isso acabou comigo. E ela é cristã. Cristã. Assim, não só cristã. Fora eu, porque eu li muito a Bíblia e muitos livros sobre a Bíblia, então era bem difícil encontrar uma menina que eu tinha um papo tão alto. E ela tinha lido muito. Então não era só cristã. Era o mais alto nível que eu tinha conhecido até então. E mesmo assim, eu julgo que ela não teve maturidade de terminar um ciclo. Entendi. E aí isso acabou comigo, porque eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a questionar se Deus existe. Porque se todos esses sinais eram divinos, então por que ele Acabou permitiu? não acontecendo, então de Exato. fato, por quê? Então, Deus ou ele não existe, eu tava falando com a parede. Ou ele existe, ele é mau, então ele quis me fazer mal. Sim. Ou ele existe, é bom como a Bíblia prega, só que eu não entendia sobre oração. Eu não entendia sobre sinais. Eu achava que eu entendia. Eu acreditava mais no que, eventualmente, algum líder no púlpito tava falando, alguma tia do coque tava falando que não, é o sinal que ela é menina, que não sei o quê, do que, na verdade, que se revela na Bíblia sobre esses temas. Daí eu entrei num quase ateísmo por conta dessas dúvidas. E aí eu fui estudar apologética, né? E fui ver os debates dos maiores ateus. Fui ver, cara, quem tem os melhores argumentos? Se for ateu, que se lasque o cristianismo e eu vou seguir a verdade. Foi lá pra Sam Harris. Tudo, exatamente. Christopher Hitchens, todo mundo. E vem a calhar que depois de entrar nos maiores debates, ver os melhores argumentos dos melhores ateus, agnósticos, judeus, católicos, enfim, porque eu sou protestante, mas apesar de respeitar, mas eu ouvi os debates de todas as vertentes para ver os melhores argumentos de todos os lados e das religiões. E hoje eu estou convencido, só que de uma forma mais racional, que o cristianismo é a verdade. Então a minha fé está mais sólida do que antes. Só que isso ao preço de uma tragédia assim na minha vida que foi realmente muito doloroso. E já que a gente está nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar para vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa para ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Natal, Ano Novo, que é difícil achar. Para você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon. Entre em contato com eles, eles vão ter casas em Juqueí, Ilhabela. Gente, Ilhabela. Só pra, que delícia, hein? Mas Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Quem não gosta de comer aquele fundi, né? E tu também. E tu também, fica próximo de São Paulo também e Campinas. Gente, já fiquei com eles, não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Code tá aqui e faça sua reserva. Sim. Caraca. Pesado. Bem inusitado. Inusitado. E ô, Léo, você contou a história do date que você falou pra menina da medicina que você tinha planos e que ela não encaixou e por isso deu errado. Sim. Depois ela mudou de ideia e voltou atrás e ela falou que ia abandonar, né? Exato. Ela tava fazendo um cursinho e iria passar em medicina, esse era o sonho dela. Ela percebeu, não, essa carreira não é pra mim. Ela deixou o cursinho, deixou esse sonho e foi seguir outra ocupação. E quando você fala isso publicamente no seu Instagram, vem crítica, porque eu fico imaginando o que o outro lado deve pensar quando eles escutam isso. Sim.
pensando, tipo assim, pô, você tá querendo mudar a vida da menina, da mulher. Eu não quero, não. Pra que, Eu não ela quero, se, não. pra que ela se encaixe no Não seu quero. estilo de vida. Já tá respondido, não quero. Cada um faz o que quiser. Quem quer celibato, faz celibato. Quem quer uma carreira e ficar o dia inteiro no escritório, dormir no escritório, dorme no escritório. Eu quero liberdade. A Bíblia prega o livre-arbítrio. Eu quero que cada um plante o que quiser, colhe o que plantou, porque isso é fatal, isso daí não é nem opção, né? Venha calhar que essa menina estava interessada em mim. E eu não quero uma pessoa indisponível por 10 anos para Construir família. construir família. Então, se ela quisesse um relacionamento comigo, ela teria que mudar porque eu não abro mão. Mas eu não exijo. Se ela de fato quisesse continuar com esse sonho, e muitas têm, tanto que tem muitas médicas que passaram esses 10, 12 anos, gente. Elas vão arrumar homens que ou aceitam isso, ou louvam isso, e tem de tudo no mundo. Eu não estou defendendo que ela tem que me seguir, que nada. A gente somos adultos, cada um faz suas escolhas, mas é o que eu escolhi pra minha vida. Sim. E assim, Léo, eu acho que a gente concorda com tudo, quase tudo que você fala. A gente tá alinhado, Sim, né? sim, Eu também sim. sou cristão, conservador. Sim. Só que eu sempre tenho que trazer o outro lado pra gente trazer o advogado do diabo, né? A palavra, né? E para as mulheres que falam, Léo, isso faz sentido, mas hoje com a tecnologia, Aham. as mulheres já conseguem ter filhos mais velhos, né? Sim. Já tem essa possibilidade maior. Isso já não se compensaria um pouco aí também para esses 10 anos, talvez, das médicas escutando aí, assistindo, que, pô, eu consigo também depois, se eu quiser, ter filho? Tá, esse é um bom ponto. Daí eu vou perguntar sobre pornografia. Vocês acham que Deus, o Criador que fez o corpo humano, ele botou uma tensão sexual no homem e na mulher? Eu não sei da mulher, eu sei do homem porque eu sou homem. E não é pouca. Todo esse impulso, para ele ser usado só depois de 10, 15 anos que ele surge em alta intensidade, essa é uma pergunta que eu te faço. Você acha que é razoável? O que você acha, Luiz? Eu acredito que não, cara. E aí o que a gente faz com esse impulso? Os homens tendem a gastar ao longo da vida com as diversas parceiras que eles vão tentando Mas eu sou achar. cristão, eu vou ficar virgem até casar, e aí? Aí vai dos seus valores, que você tem a sua fé, resguardar essa vontade carnal e seguir, vamos dizer assim, com uma única parceira depois. Justo. O meu ponto é que, por que eu citei da pornografia? E eu não estou defendendo, evidentemente. Eu estou falando que é uma das coisas que o homem, mesmo tentando isso, mesmo no mundo cristão, porque pra quem... se tem alguma mulher, mesmo no mundo cristão, mesmo entre as cristãs, que tem alguma dúvida que algum homem, que todos os homens, em algum momento, consumiu pornografia, quer seja voluntário ou involuntário, porque recebeu... Hoje o dos Instagram, amigos. né? Exato. Cara, até no filme Oppenheimer, você assiste um filme de bomba atômica, tem uma cena explícita lá. Eu estou querendo dizer que não é à toa que tem tantos homens consumindo esse tipo de conteúdo, ou mesmo entra o assunto de masturbação, ou mesmo entra o que você estava falando de que mesmo que eu quero, cara, me preservar para minha futura esposa e tal, só que é tão difícil porque são impulsos tão fortes que aí o cara ele acaba se relacionando num relacionamento casual com a moça do trabalho dele. Então, assim, tragédias acontecem por conta do casamento tardio. Eu acredito firmemente nisso. Eu tenho a menor dúvida de que o casamento tardio ele só prejudica. Eu não tenho a menor dúvida. Ah, não, que tem estabilidade. Perdão. Não. Ah, não, é que tem estabilidade. Como se o filho ou a satisfação do casal depende de uma cifra a mais de R$100, 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão a mais na conta. Não estou falando de miséria aqui. Até porque provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo não estão em miséria. Eu estou falando de fetiches do consumismo, de que a pessoa precisa de ter o apartamento Mega Blaster, tem que fazer 10 viagens internacionais ao ano. Enquanto isso, eu de novo não sei as mulheres, mas enquanto isso o homem que tá vendo essa mulher focar na carreira por 10 anos, e aí ele vai ter dos 15, porque começa os 15, 18, 20, esse impulso mais forte. Ele tá tendo que rechaçar isso por conta desse discurso que você acabou de falar. Que não, tecnologia o regaço.
Meu irmão, o preço é caríssimo. No final das contas, esse cara tá cheio de traumas de relacionamentos que ele passou, que ele gostaria de se controlar, mas ele não se controla. E ele teve, eventualmente, relação sexual, beijou o regaço com muitas mulheres ao longo da vida. Consumo muito superior ao que deveria de pornografia. Masturbação, que acaba sendo diferente do que ele vai viver com uma mulher, né? Então, ele acaba vivendo uma realidade em um longo prazo que a mulher não vai conseguir reproduzir. Tudo isso por conta do discurso de ganhar de deixar 100 mil, 500 mil a mais na conta quando casar. Porque vamos lá também, a gente tá falando de realidade do Brasil. Ninguém trabalha por 10 anos pra ter 3 milhões na conta. Quantos por cento do Brasil tá com 3 milhões na conta? A gente tá falando de, cara, a pessoa juntar 100 mil reais. O preço disso é 100 mil reais. É 200 mil reais, 500 mil reais. Se for colocar na ponta do lápis, de fato, né? Você tá pagando tudo isso, você acabar com a mente do homem, com a pornografia, e ele objetificar as mulheres, depois ter disfunção erétil, a ejaculação, um monte de problema no casamento por conta de 200 mil reais. E qualquer uma pessoa que já viajou pra fora, que eu já tive o privilégio de viajar várias vezes, qualquer pessoa que já teve o privilégio de andar em carro de luxo, casa de luxo, sabe que dinheiro vale muito pouco. Sabe que, meu irmão, na terceira viagem você já tá achando... Já não é mais aquele êxtase. Mais ou menos. Você vai perceber que o dinheiro não vale tanto quanto dizem, meu irmão. E óbvio que é difícil dizer isso pra pessoa que nunca viveu uma viagem internacional ou que não tem a realidade do que o dinheiro traz. Mas conversa com as pessoas que já chegaram lá. E eu não tô falando que eu super cheguei lá, que eu sou um mega bilionário. Mas eu tô falando que o que eu já vivi e o que eu já conversei com essas pessoas que chegaram muito mais longe financeiramente do que eu, me convenceu, mas muito fácil disso. Eu não preciso de mais 200 mil, de mais 500 mil para casar, entende? Para construir uma família. Eu não acho que as mulheres precisam disso, entende? Enfim, eu acho que isso responde. Não, e esse discurso foi bem... Você vai falar disso? Eu ia até complementar num outro argumento, na verdade não dos filhos. Eu até tenho a minha fé também, sou católico, acredito em Deus, até partilhando do que vocês estavam comentando. Sim. E o Gui se colocou na posição de falar contra, né, do que é esse discurso ali de família. Sim. E até trazer outro lado, né? tudo, trazer o outro lado. Eu vou até mais além, não ainda nessa parte de fertilidade, mas do casamento. Uma vez que o casal já se encontra em matrimônio perante a Deus e aí eles se veem infelizes. Hoje, como dentro do casamento na forma cristã, eles falam, como é que você vai viver infeliz? Tipo, uma vez que você tá com o seu parceiro, você não pode mais ter o divórcio. E aí você vai ficar com essa pessoa pro resto da sua vida. Como é que você vai... Muitas vezes uns relacionamentos tóxicos, casamentos tóxicos ou não. E o pessoal coloca muito esse ponto de vista contra, né? Certo. O que você pensa sobre isso, mano? Sobre a infelicidade. Isso. Você conseguiria me dar um exemplo? É que você até comentou do casamento cedo, né? Não tem tempo pra perder. Certo. Mas você conseguiria me dar um exemplo de uma infelicidade que alguma mulher já comentou contigo e que seria passível de um divórcio? Pra eu usar esse exemplo? Porque senão fica muito vago, infeliz. Não, entendeu? Eu jogaria como exemplo, não que eu vivi esse exemplo, qualquer mas exemplo. De violência. Ok. E principalmente, aí é um até, mas eu não vou abrir nomes. Que Não, eu não vi precisa. de pessoa próxima, violência mais verbal. Violência verbal, ok. Não verbal, simplesmente, cara, xingar, mas tipo, eu ouvi da pessoa, putz, eu tô com medo, eu me sinto com medo do meu parceiro. Tá bom. Entendeu? E só complementando isso que o Luiz falou, são os exemplos extremos, né? Mas eu vejo que tem mulheres que até, cara... Até assim, cara, eu só sou infeliz porque eu já tô de saco cheio do parceiro. Já acontece, é um negócio que é mais simples ainda. Então assim, cara, a gente tá muito tempo junto, a gente só se bica, não tem esses extremos de agressão e tal, que pra mim isso aí já é outro nível. Mas a mulher simplesmente, cara, só está infeliz, ela não consegue entender, assim, sabe? A gente só tá há muito tempo, a gente já tem filho, a gente já não se ama mais, só estamos juntos porque é pecado separar, mais ou menos isso, né? Entendi. Aí tem o... Vai do mais leve e eu acredito o mais grave, né? Tá, o que eu diria? Não leve também, mas ser bem exemplar. Vamos pro pior, do pior pro mais simples. Então, violência física. Algum de vocês já bateram em alguma mulher fisicamente? Não. Não. Eu também não. Se eu respondo isso aqui sim, já entra SWAT aqui. Né? Então. Mas o que eu tô querendo dizer? Pessoas violentas, elas tendem a ter algum histórico de violência. Sim, sim. Então aí entra aquela questão que a gente estava falando no início.
de que as pessoas elas não sabem se relacionar, não sabem fazer as perguntas certas, ela não sabe ver o histórico da outra, não sabe ver a reputação da outra pessoa. Então ela teve uma mera atração, viu o cara frequentando a igreja, então ele deve ser cristão, não fez nenhuma espécie de investigação, não fez perguntas difíceis, não teve conversa. Cara, foi meramente carnal, foi muito superficial. E isso pra ela foi suficiente pra casar com o cara. Eu acho extremamente improvável um cara que veio a cometer violência física no casamento, ele já não ter histórico de violência. Sinais, se você né? perguntar para as pessoas próximas a ele, a reputação dele em casa, ou no mercado de trabalho, ou na igreja, ele provavelmente, mas é muito alta mesmo, por conta das pessoas violentas que eu conheço ao meu redor. Os brigão, né? Todas elas têm histórico, cara. Daí vem essa cidadã, sempre chega no meu direct, nossa, que ele bateu em mim, não sei o quê, ou que, voltando para um nível mais baixo, violência psicológica. Cara, é extremamente improvável você ter um anjo que você escolheu e que ele virou um demônio. É extremamente improvável. As pessoas, geralmente, elas são quem são. E você escolheu elas. Se você não soube averiguar, se não soube filtrar, se você só deixou... Se você acha que química de beijo, ocitocina e tudo mais é o suficiente pra manter, você vai descobrir, e já tá descobrindo que não é o suficiente. Mas é meio que isso. Então, nesses pontos mais brutos, eu julgo que foi uma falta de seleção. Por todos não, mas pela maioria esmagadora dos casos que eu vejo. As pessoas não souberam escolher, não souberam averiguar. Agora, em casos como extremamente subjetivos, como a mulher do Kaká, que é o que você tá falando. Exato. O cara fez tudo. Inclusive, ele parece o Kaká um pouco, né? Cara, eu ia falar, eu olhei de relance assim agora. Caraca, você falou o nome dele, eu falei, pô, parece um pouco Kaká mesmo. É verdade. Pois bem. No caso da mulher do Kaká, o cara fez tudo. E ela não estava satisfeita. Eu sou contra a separação desses casos. Tá bom, mas ela deve viver infeliz? Aí o questionamento que eu traria é... Isso só funcionaria para as pessoas que têm um relacionamento minimamente instável com seus pais. Então, em alguns casos, essa pergunta não vale. Mas se você tem um relacionamento minimamente estável, você pretende, por conta de algum tédio, de uma chatice que você acha de... pô, não tá mais aquela emoção toda lidar com os meus pais, você deixaria de conviver com eles? No meu ponto de vista, já que eu tenho um relacionamento bem estável com os meus pais, eu cultivo a relação para transformar ela em uma relação boa. Eu faço tudo o que eu posso para que da minha parte a relação seja a melhor possível. Então eu tenho muita dificuldade de me botar nessa posição que a mulher do Kaká está. Eu acho que eu nunca vivi, não sei se vocês já viveram, de que, cara, eu estou fazendo tudo para a relação ser boa, a pessoa que tá comigo, ela tá fazendo de tudo pra relação ser boa, e a relação não é boa. Essa conta não fecha na minha cabeça. Sim. Entendeu? Então eu acho que é como se houvesse uma complacência. A pessoa tá aceitando essa situação de, pô, eu não gosto que a pessoa fez tal coisa, ou que ela se comporte de tal forma, ou que, por exemplo, nossa, eu acho que tá monótona a nossa relação. Tá bom, traz uma proposta, vamos viajar mais. Exato. Entende? Então assim, cultiva, entende? E pra você que quer ter seu canal no YouTube ou quer fazer uma apresentação em seu portfólio, montar sua logomarca, né, apresentar no trabalho, vamos indicar aqui o Estúdio Das, tá? Eles fazem thumbnail pra você, eles fazem apresentação no PowerPoint, criam sua logomarca, fazem muita coisa. Carrosséis lindíssimos. E são coisas personalizadas, não é aquele negócio que vai ser padrãozão que todo mundo copia e cola. É o único. Estético, altamente estético. Isso, você pede ali no seu ramo, eu quero aqui apresentar sobre financeiro, sobre saúde, sobre agro, ele monta uma apresentação pra você, ou cria sua thumb, ou cria o que você precisar. Então tá aqui, dá as QR Code na tela, chama eles lá que eles vão dar uma condição muito especial pra você. O que eu já conheci muito, o Kaká é um negócio absurdo, né? O cara é perfeito demais, isso não existe, é um negócio absurdo. Mas o que eu já conheci demais é simplesmente mulheres que estão infelizes porque caíram na... monótono, né? Caíram no dia a dia, estão há anos com o marido, tem filhos, só estão pros filhos e esquecem do relacionamento amoroso. E as pessoas falam, cara, eu sou infeliz, eu tenho que ficar vivendo essa vida infeliz, entendeu? Aí pra muitos que falam, pô, por isso que eu me desconecto
do cristianismo, da Sim. igreja, porque eles falam que mesmo infeliz tem que ficar, porque senão sai pro inferno, digamos Cara, assim. Entendi. mas aí, pra mim, isso tá justificado em duas coisas. A fé talvez muito baixa e frágil. E outra aí, um grande mal que a gente vive hoje da parte de comparação de rede social. Vão estar toda vez num espelho ali perante a sociedade, vendo o casamento dos outros, que vai ser muitas vezes melhor que o dela. Sim. E aí que ela já joga tudo pro esculacho. Sim. Entendeu? Um adendo que eu faria a tudo isso, uma adição, é que a Bíblia, ela não só fala isso, que você não deve se divorciar por esse tipo de argumento de que tá monótono ou tá chato. De fato, a Bíblia fala isso, mas ela não fala só isso. Então, eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Que em Coríntios, Paulo fala que ao se casar, o homem deve agradar a sua mulher. Ele fica dividido, ele não consegue mais dar atenção só para as coisas de Deus, porque ele vive agora para agradar a sua esposa. Uhum. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu apostasse, essas mulheres que você tá falando que tem relacionamentos monótonos, eu já vi muitos casos que eu recebo no direct de homens que não buscam agradar suas mulheres. Sim. Muitas vezes eles ficaram desleixados com o seu próprio corpo, com a sua própria carreira, então esse aspecto de segurança e de provisão já foi pro ralo faz muito tempo. Claramente ele deixou de cumprir a Bíblia. Uhum. Então, assim, falar que não, eu tenho que seguir a Bíblia pra não me divorciar, então eu tenho que viver infeliz, não. O que eu defendo não é você seguir partes da Bíblia, porque eu sou cristão, eu sigo toda ela. Então, eu vou buscar ser a melhor versão de homem pra minha mulher. E se algum momento ela falar que tá monótono, por sei lá qual razão, e eu espero que ela se comunique talvez melhor do que a mulher do Kaká. Espero ser o Kaká 2.0, né? Com ajustes, né, cara? Exato. Mas enfim, se ela me comunicar, vamos supor, poxa, Léo, não tô gostando que todo fim de semana a gente tá em casa. Eu já ouvi essa reclamação de uma mulher casada. Como é que é? O cara não quer sair de casa. O cara não quer sair de Ele não casa. quer sair de casa no fim de semana. Tá bom. Eu trabalho a semana inteira e aí quando ela tem um tempo pra curtir, viver, ele não quer. Mas cara, o seu corpo não é seu. Você tá ali, você só fez o voto pra agradar ela, irmão. Se você for cristão. Se você não for, nada do que eu tô falando funciona pra você. Que você tá seguindo as suas ideias, ou a sua mãe, ou a sua escola, ou a sua cultura, ou a sua constituição, você tá seguindo outra coisa. Mas eu sigo a Bíblia. E a Bíblia fala pra eu viver pra agradar minha mulher. E ela viver pra me agradar. E eu tenho amar. extrema dificuldade de achar que ambos fazendo isso, eles não conseguem viver uma vida extremamente realizada. Eu tenho dificuldade, mas é muito Sim. alta mesmo. Total, mas aí a mulher fala, tá, eu quero, mas o meu marido não está seguindo, eu tenho que ficar? Não, ok. Daí a gente vai entrando... Vamos dar um exemplo, vamos continuar nesse exemplo. Vamos supor que ambos são cristãos. Aí ele deixou de cumprir o que a Bíblia prega. Sim, porque a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo, e dar a vida por ela. Então, Sim. assim, são muitas exigências aos homens, também às mulheres, cada um tem seus papéis. Mas o ponto é, geralmente, pelos relatos que eu recebo, não sei nas histórias que vocês ouviram, mas muitas vezes quando o homem ele começa a deixar de fazer o papel dele e ter esse temor ao Deus que ele diz seguir, isso vem com muitas outras coisas. E geralmente calha em traição também. Ou calha em abandono, que são argumentos que a Bíblia defende pro divórcio. Abandono e traição. Então, geralmente é isso. É bem difícil. Às vezes tem esses casos, mas Mais raro, né? mais raros, mas é bem difícil o cara, ele só cumprir algumas coisas, deixar outras, geralmente é uma ladeira abaixo, entendeu? Enquanto tá essa ladeira, é evidente que a mulher fez o voto pra ir até o fim, tanto que ele fez o voto também. E o Kaká, ele foi atrás. Vamos lá, não Tentou, vamos né? fingir aqui, igual tem muita gente que fica falando como se, não, a mulher que luta, não. Tem situações que o homem luta também, tá, família? Sim. Igual o Kaká é o nosso exemplo aí. Aham. Ele lutou e foi demais. até o fim. Aham. E é isso que eu defendo. Só que teve um momento que ela abandonou. Sim. Então isso dela foi uma atitude que acabou de reforçar o meu argumento. É exatamente o que eu acabei de dizer. Então ela foi se esfriando até o ponto de que ela não queria cumprir. Ela abandonou ele e aí ele teve uma justificativa dentro da Bíblia pra se divorciar. Sim. E, Léo, eu queria pegar a sua opinião sobre um outro assunto que é turbulento também, né? Vários assuntos turbulentos hoje, que pegou bastante debate num corte que a gente postou no Instagram, que a gente tava falando mais ou menos, a gente até comentou sobre isso já. Sim. Sobre as mulheres postergarem
focando no profissional, focando em dinheiro, esses 200 mil que você falou, que na ponta do lápis é isso, né? Sim, Veio uma influenciadora aqui, a Rai, até um abraço pra Rai, sim, super gente boa. Só que ela falou um ponto que eu discordei, e esse corte viralizou, e depois a gente falou de novo sobre isso. sim. Ela acha que, e muitas pessoas concordam com isso, Uhum. você não deve ter filhos se você não tem uma situação financeira muito boa. O que é muito boa? É aí que tá. É Esse que é tá. o ponto. Esse que é o ponto. Eu falei isso. Eu conheço ela pela internet, eu presumo que o ponto dela é bem alto, dado a realidade dela. Mas, cara, vamos lá, qual é o que é muito bom? Vamos lá. Não, então, exatamente. Não estipulamos o que é muito bom. Mas Péssimo. o Isso é argumento. relativo. Isso é relativo. Tá? Salve de palmas. Mas o que muitas pessoas, inclusive, concordam, porque esse corte, várias mulheres responderam embaixo, falando, nossa, o que ninguém fala isso, todo mundo fica falando pra ter filho, romantizando. Aham. E aí teve uma pessoa falando assim, é por isso que a Índia tem 1 bilhão de pessoas, tudo sem saneamento básico, Aham. tudo vivendo na Essa pobreza. é clássica. Como que você refutaria esses argumentos? Eu não refutaria completamente. Eu faria essa pergunta pra ela. E ela, pelo visto, não respondeu, pelo que eu entendi. Sobre qual é o valor a mínimo. gente nem perguntou, eu acho. É que, É na uma verdade, pergunta necessária. É que, na verdade, ela justificou de um lado em que o muito bom, o padrão, é que as mulheres, muitas vezes, elas não estão dispostas a abrir mão da qualidade de vida que ela tem hoje Esse em é o prol de um ponto. filho. Porque ela sabe que se ela tiver um filho, ela não vai ter mais a qualidade que ela vai ter hoje. Esse é o É ponto. isso que tá pegando. O que eu defendo, inclusive a Igreja Católica também, porque muitos falam da abertura à vida, só que a Igreja Católica não prega pra você fazer filho adoidado sem responsabilidade. Mas é você fazer filho tendo o mínimo de dignidade pra oferecer. E o mínimo é bem barato, tá, gente? O mínimo é bem barato. Não precisa ser o CEO da Apple pra você oferecer o mínimo, não. A maioria das pessoas conseguiriam oferecer o mínimo pras crianças e o mais chocante que eu gostaria de trazer essa reflexão, ótimo que eu tô tendo essa oportunidade, que se você acha que o seu filho, especialmente pequeno, ele precisa tanto assim de tanto dinheiro pra ter a roupa tal, pra ter a viagem. Quantas viagens você lembra que você fez com 3, 5 anos de idade, com 7 anos de idade? Você lembra das suas roupas? Você lembra dos seus brinquedos? Cara, eu colecionava tampinha. Óbvio que meus pais me deram brinquedos também, não tô... Mas eu tô querendo dizer que, cara, a criança, ela é feliz porque ela é feliz. Ela é feliz com nada. Ela é feliz com uma tampinha. Eu colecionava tampinha de refrigerante, cara. Eu fazia Beyblade. Vocês lembram que Beyblade você virava a base da tampinha no detergente? Vocês são dessa época? Sim. Então, cara, eu brigava de Beyblade com detergente, irmão. Aí você vai falar pra mim que você precisa de 10 mil, 15 mil, 20, 50 mil reais por mês pra ter filho? Me poupa. Entendeu? Agora, é pra viver na miséria sem saneamento básico? Tem que ir pro exagero, né? Pergunta se essa pessoa que falou isso, ela tá sem saneamento básico. Provavelmente não. Ela conseguiria botar um filho na vida dela? Provavelmente, sim, em muitos casos. Não sei a realidade, né? Mas é isso que pra mim é o irônico. E dito tudo isso, estou falando pra você ter filho? Não! Não estou falando. Estou falando que esse discurso de que tem que ter uma estabilidade muito boa, ele é uma máscara. Ele é uma máscara pra exatamente aquilo que o Luiz falou. De você tardar a construção da sua família para ver uma realidade que a criança não vai fazer a menor diferença para a criança. Você está vivendo uma vida de aparência. Quando você tirar foto da criança e ela tiver com a roupinha que custa, sei lá, 5 mil reais, cara, é só você e as pessoas que estão vendo a foto se importam. A criança não tá nem aí, entendeu? Então você tá vivendo para si e tá tudo certo. Cada um vive a vida do jeito que quer, mas eu não acho razoável essa exigência toda, entende? E já trazendo o que podem estar pensando enquanto você fala isso, mas e educação, mas e faculdade, e tudo isso que é caro? Aí vai ficar talvez mais polêmico ainda, porque eu defendo homeschooling. Ah, eu gosto também. Então assim, eu tive a oportunidade de estudar na faculdade dos Estados Unidos, faculdade aqui no Brasil, mas eu preferiria ter feito um homeschooling muito melhor. Eu acho que eu teria ido muito mais longe, muito mais rápido. Então assim, eu prefiro homeschooling, não acho que eu vou ter que gastar com faculdade. É ainda mais econômico no meu caso. Qual é o difícil nessa situação? Você arrumar uma mulher braba. Você já arrumou a sua, eu e o Luiz estamos na batalha, não? Eu consegui, Ele achou a namorada. Exato, tá no caminho, Sim. né? Mas eu tô na batalha ainda. Mas Cara, isso é ainda mais econômico, ou seja... Sim. O problema do homeschooling é que ele ainda não é aceito, acho que oficialmente, academicamente. Né? Exato. Consegue identificar com Esse é o algumas Você tem algum dobras risco. Exato, você tem que estar no respirar da Constituição, Sim, né? No sim, arrepio da isso, Constituição. É. Mas tem muita gente que faz e corre esse risco. Mas
sei lá, havendo planejamento, eu poderia sair do país, ou poderia correr esse risco. Cara, eu já moro no interior, poderia ir pro interior, sei lá, eu dou um jeito. Ou mesmo na hipótese de eu botar numa escola, que eu não acho que é o melhor cenário. Aquelas religiosas, né, talvez. Ou poderia ser isso, mas no meu raciocínio, nem se eu botasse na melhor escola seria comparável à educação que ela receberia da minha mulher, por exemplo, em casa. Então, mesmo que a criança vá para a escola, para uma escola pública, eu realmente penso isso. Porque eu também estudei 6 meses numa escola pública para ver como é que é e tal, e foi uma experiência interessante. Mas o ponto é, cara, mesmo numa escola pública, se tiver uma educação top dentro de casa, deixa em escola, cara, pra não correr esse risco. Entendeu? Aí fica metade do tempo na escola, outra metade em casa, e a criança vai virar um ninja, entendeu? Enfim. Perfeito. E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tem lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se for sempre, cliente, cara. os caras dão mesmo. Os caras dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. Léo, agora vamos entrar num outro tópico. Bora. O Gui já entrou muito bem aqui na introdução e que eu também tô muito curioso. O pessoal acho que já teve. Mas, Léo, então, aqui até o Gui ele introduziu muito bem ali no início do nosso episódio. Eu mesmo tô com muita curiosidade de saber, que foi ali na parte do Tinder cristão, cara. Sim. Hoje, a gente tem até um dado aqui, principalmente. Você defende essa ideia, né, de um Tinder cristão. Sim. E hoje os aplicativos de namoro, eles são muito bem diluídos aí perante a sociedade. Hoje estima-se um dado ali da Statista, Sim. que tem 300 milhões de usuários no mundo, ou Sim. seja, solteiros ali que estão em busca dos seus compromissados. Só que a gente sabe que muito bem nesse meio, o pessoal já tem segundas intenções, não é muito bem um pessoal qualificado que seja para um namoro, um matrimônio, algo Sim. mais sério. Sim. Na sua visão, cara, o cristão, então, ele deveria se relacionar única e exclusivamente só com cristãos? Em um aplicativo de namoro, como que é isso? Já tem que ter esse filtro logo no início. Sim. Como é que é essa parte? Então, primeiro, antes de eu começar... E até conta um pouquinho do que foi o Tinder cristão, que o pessoal tá curioso para saber. Eu fiz um aplicativo que ele tinha essa proposta, de conectar cristãos solteiros. Então aí que fica bem conveniente trazer todo esse tema. Infelizmente, apesar de que eu entendo e muitas pessoas tratam assim, o Tinder é cristão. É péssimo essa forma de dizer, porque o Tinder ele tem uma proposta completamente diferente do que o cristianismo defende. Então, meio que traz uma coisa pro cristianismo que a gente não quer, que é a casualidade. Exatamente. Sim, sim. E essa é uma das razões do porquê que esse projeto que eu tive por 1 ano em operação, e essa é uma das razões do porquê que foi um projeto que eu tive 1 ano em operação e 1 ano em prototipagem, ele acabou saindo do ar, porque existe um estigma, exatamente como você acabou de falar, de Tinder gospel, Tinder cristão, que é um estigma que impede as pessoas de se abrirem para essa possibilidade, para essa realidade de conhecer outras através de um aplicativo. Agora, entrando nos méritos das perguntas que você fez, eu julgo que é uma excelente forma porque as pessoas não saem de casa. Quantas vezes a gente já viu em comentários na internet, as pessoas falando, eu esperando conhecer o amor da minha vida em casa assistindo Netflix. Quem nunca? Entendeu? As pessoas são assim, estão trabalhando home office, estão assistindo Netflix, estão pedindo iFood e espera que o príncipe encantado vai bater a porta, vai receber o CEP na cabeça por oração. Seja um entregador lá, né? Entregador. Exato. Então, assim, as pessoas não saem. E mesmo as que saem, elas só saem nos seus ciclos. Ela sai para a igreja, que tem 5 membros jovens, 3 casados. Onde acha hoje em dia? Onde eles vão ter que se achar? Eu tô defendendo... Na verdade, eu defendi enquanto o aplicativo estava em vigor que essa seria um outro canal de conhecer pessoas. Porque as pessoas ou não saem de casa, ou se saem, só saem nos seus ciclos. Então, a igreja que ela tem, que tem 5 jovens, 3 casados, um mais velho e outro adolescente,
Aí a academia, que ela não conversa com ninguém, fica com fone, ninguém entendeu? Sim. Então assim, as Ou vai pessoas correr no estão... Ibirapuera meio azul. Ah lá, o Exato. Ibirapuera tá com esses clubes de corrida aí de namoro. Né? Sim, e a pessoa não corre, ou não tem Ibirapuera da cidade dela. Mas, então, as pessoas não se conhecem. Daí, eu pensei, vamos ver do mundo cristão como é que estão as relações dos cristãos mais visados ou que são mais admirados. Então, por exemplo, Nicolas Ferreira, ele conheceu a mulher dele por um aplicativo que se chama Instagram. Luma Eupídio é uma grande cantora do mundo cristão. Ela conheceu também o marido dela através do Instagram. Então, assim, no mundo cristão... Até te interrompendo, não sei se você vai conhecer, a própria Mari Coalho, ela veio aqui, ela é cristã, e ela conheceu o marido dela através do Instagram. Foi pelo Instagram. Exato. E quem mais? O Guilherme Batista também é outra história que eu lembro, que ele também conheceu através do Instagram. E aí eu falei, uai, por que as pessoas que são mais admiradas no mundo cristão, elas podem conhecer outras através do Instagram, mas não poderia através de um outro aplicativo que tem essa proposta? Eu questionei isso, não encontrei nenhuma resposta do porquê não, e aí eu fui ver os aplicativos que tinham no mercado. Não tinha nenhum decente. Apesar de que haviam alguns cristãos, não tinha nenhum que eu falasse, pô, eu quero usar, é bom e tal. Daí eu decidi fazer o meu. Então foi essa história. E aí, entrando em outra coisa que você comentou, pô, só deve se relacionar com cristão, como é que é isso? O que o Digno, que era o meu aplicativo, defendia é que você só conseguiria ver no seu feed pessoas que fossem compatíveis contigo. E o que essa palavra significa na prática? Significa aquilo que a gente falou no início do episódio. Você quer ter filho? Se duas pessoas, se tem uma que quer e a outra não quer, cara, elas não aceitam essa divergência, o que é muitas vezes o caso. E que lá no aplicativo tinha essa possibilidade de aceitar a divergência. Cara, se vocês não aceitam essa divergência, vocês não têm que se ver. E aí a gente vai botar outros assuntos. Por exemplo, vocês comentaram que vocês são católicos. Lá tinha uma pergunta perguntando se você rezava Maria. Isso é uma pergunta doutrinária. Porque o católico vai falar que sim, o protestante vai falar que não. Se isso não for uma divergência aceitável, por que vocês devem se conhecer? Eu não acho que faz sentido. E eu conheço casais de denominações diferentes que eles conseguiram lidar com essa divergência, mas muitos não. E muitos levam isso com muito desgaste. Então, essa foi uma outra pergunta. Tem outra pergunta. Você faz questão de morar perto dos pais? Você está aberto a ir para fora do país? Você bebe bebida alcoólica com frequência? Tinham 17 perguntas doutrinárias, pessoais. Cara, se a pessoa tiver 100% de compatibilidade com as suas respostas... Achou. E eram várias. Tem muitas no planeta que você não conhece, que são completamente compatíveis contigo. E essa era a tese. Que nenhum aplicativo tinha. Por isso que eu achei tão genial e por isso que eu fiz. Pô, da hora. Exato. Incrível. Mas aí que tá. Então você só veria pessoas muito compatíveis contigo em todos esses aspectos. Sim. Ainda assim, uma pessoa igual a você, é evidente que não, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é criança de achar que você vai encontrar um clone. Mas a gente sabe a taxa de divórcio. E você diariamente vê na casa dos seus pais e parentes discussões, muitas vezes infantis, por divergências que, cara, por que existem? Né? E poderiam ser evitadas. Entende? Então, assim, esse é o resumo da ópera e por isso que eu julguei que seria uma solução interessante para trazer para o mercado. Sim. E, Léo, você acha que ainda tem espaço na internet para esse tipo de discurso? Porque eu vejo que muitas pessoas, quando pensam em cristianismo, infelizmente, eu acho que muitas pessoas veem como se fosse algo antiquado. Ok. Como se fosse algo que fala assim, cara, pô, esse papo de castidade, Sim. esse papo de a mulher servir o homem, Sim. o homem prover, é muito 1900. E a internet hoje talvez só empurra esse estilo de vida mais moderno, que para muitos jovens não é atraente, às vezes, esse estilo dos cristãos. Você acha que ainda há espaço para isso na internet hoje em dia? Se há espaço para o comportamento cristão antiquado, você diria? E se é atraente ainda para os jovens, se eles veem isso como algo que eles querem ter, se está voltando, ou se não, hoje em dia o que é empurrado pela mídia, pelas músicas, pelas artes, é só esse estilo de vida mais moderno mesmo? Tá, vamos lá. Eu gostei dessa pergunta porque ela falou se é atraente para os jovens. Eu não faço o que eu faço porque é atraente para mim.
eu acho difícil de ouvir de algum cristão, quanto mais maduro que ele for, mais difícil é de ouvir essa frase de que não, eu sigo a vida cristã porque ela é atraente pra mim. Eu não sigo o cristianismo, eu não sigo a Cristo porque esse estilo de vida é atraente. Em 2 Coríntios 5,15 fala: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a vida do cristão. Eu não vivo mais para mim. Eu não vivo uma vida que tem que me agradar, apesar de ser agradável. Não estou falando que não é agradável. Eu só estou argumentando que tem que agradar? Não tem que agradar. Eu não estou defendendo nenhum comportamento se você não é cristão. Que você cumpra o que eu faço. Não estou defendendo para você seguir. Não estou querendo te convencer. Se você não é cristão, se Cristo não é o Senhor da sua vida, se você não se julgou pecador e confessou a Ele os seus pecados e considerou Ele o seu Salvador, você não tem que prestar contas a Ele. Você não tem que seguir a Bíblia, que foi onde Ele se revelou e Ele deixou os ensinamentos dele. Cara, vai viver sua vida. Faz o que você quiser. Agora, você ouviu o Evangelho. Você ouviu que teve um cara 2000 anos atrás que mudou a história. Ninguém teve tanto impacto quanto ele. Nenhum livro foi tão vendido e distribuído no mundo quanto o que ele está inserido, a história dele. E aí você foi estudar apologética igual eu. Pode estudar o ateísmo, irmão. Fica à vontade. Pode trazer também os maiores argumentos, a gente já ouviu todos. Mas qual é o ponto? Se você ouviu o Evangelho e depois dessa sua jornada, assim como eu, se convencer de que isso é a verdade, de que você é pecador, de que você não é capaz de se salvar do Deus bom, que ele tem que punir o pecado, e o pecado habita em você. É só você ver o que passa na sua mente todo dia. Pega tudo, o Paul Washer que fez essa analogia. Se eu pegasse tudo que já passou na sua mente, as coisas mais atrozes que você já pensou, e botasse um telão para todo mundo ver, você teria vergonha de sair na sociedade. De tão podre que é a sua mente. E a minha também. Por isso que eu me considero pecador. Mas o cara que não é cristão, ele não se considera. Ele se considera uma pessoa boa. Né? E ele é aquilo. Não, tem que viver a vida que é atraente. Pra mim, meu irmão, fica à vontade. A Bíblia prega o livre-arbítrio. Você tem que ser livre. E eu fico feliz pela sua liberdade. Entende? Eu acho o máximo que você toma as suas decisões. Mas se o Evangelho te convencer, assim como me convenceu, você vai fazer tudo que eu faço. Você vai seguir esse estilo de vida que o Guilherme está tratando, que de fato é por muitas pessoas como um antiquadro. Você vai seguir com prazer, como o mínimo que você faz pelo preço mais alto que alguém conseguiu pagar na vida, que foi o sangue do Cordeiro. Então você faz por gratidão, não é por ser atraente. Que se lasque a atração, irmão. Eu vou seguir porque é atraente. Agora, vão cavar mais fundo? Não, sabe o que é atraente? Atraente é um monte de mãe solo que vocês fazem, ou mundo secular, que, meu irmão, tá transando com mulher a rodo, esquece a mulher, dá o ghost, né? O ghost famoso. A mulher nunca mais sabe o seu nome, ela tá lá com um filho, não consegue receber pensão. Isso que é o máximo. Parabéns pra você, né? Atraente não é o que eu vivo. Atraente é isso, é deixar um monte de mãe solo, né? Atraente é DST, não é? É muito atraente. Você acha que se todo mundo fosse virgem e só fosse se relacionar sexualmente quando casar, teria DST como tem? Não. E aí? Excelente, né? Muito atraente. Parabéns aí pra vocês. Não é? Exato. Alguém traz algum argumento melhor de como é excelente e atraente a sua vida? Eu não trocaria, irmão. A minha vida pela sua. O preço... A vida que eu tenho é por ser atraente? Não. É por ser uma retribuição ao que o Cordeiro fez por mim. Por ser uma atitude de gratidão. É por isso que eu vivo a vida que eu tenho. E por isso que eu renuncio o que eu renuncio. E não foi barato o preço. Mas eu tenho certeza que eu prefiro viver nesse mundo do que no seu, que não acredita nisso. E tem como a gente extrapolar ainda mais. Teve um cara que eu ouvi falar esse argumento, ele falou: se o mundo inteiro exercesse a sexualidade bíblica, a gente já falou que não teria mãe solo, não teria DST. Não teria pornografia, não teria prostituição, pedofilia, que mais? Alguém quer viver nesse mundo? Que não tem tráfico de mulher infantil? Alguém quer viver nesse mundo? Perfeito. Eu apresento vocês o mundo cristão.
Parabéns. Você tá entendendo? Cara, eu quero viver nesse mundo. Aí o que você, que é o cara que tá vivendo as suas opiniões, rodando, fazendo filho a roda aí, mulher esquecendo e tal. Qual é o mundo que você me propõe? É uma tragédia o mundo que você me propõe. Entendeu? Então, eu dobro e passo pro próximo. Sim. Eu não faço questão de viver o seu... Fechou? E, Léo, e como que a gente converte as próximas gerações para eles acreditarem nisso? Porque o que eu vejo é que, infelizmente, cara, essa ideia de... essa gratificação imediata, sim, que é vendida por muito que está sendo empurrado hoje no Instagram, no YouTube, em tudo, né? Cultura pop. Para eles isso é o atraente, para eles isso é o atrativo, é você ter aí o sexo a rodo, é você, homem é bem visto quando pega várias mulheres, a mulher hoje em dia também já é bem vista também quando faz isso. E aí para eles isso é o atrativo, hoje isso me preocupa, porque eu falo, cara, eu quero que as pessoas voltem para essa base de Cristo, nessa base religiosa, onde elas consigam ser a imagem e semelhança dele, só que não é muitas vezes atraente para eles, justamente essa é a minha preocupação quando eu falo atraente, sabe? Não, eu entendo. E até complementando o que eu já ouvi pessoas falando, é uma preocupação uma vez que você venha procriar e trazer filhos para esse mundo, exato. Como é que você vai tentar idealizar ele de uma maneira que tem os seus valores, que muitas vezes vai ter muita gente indo contra, entendeu? Influenciando, eu entendi. Né? Então, voltando, eu não tenho essa preocupação que você tem, porque eu não busco fazer o meu estilo de vida atraente. Eu busco pregar o evangelho. E na Bíblia fala que se você pregar o evangelho e ele não for aceito, você bate a poeira dos seus pés e vai pro próximo. Você não passa, você não dá pérola aos porcos. A Bíblia fala assim. Então, a mensagem do evangelho é a que transforma. Eu não estou aqui pregando uma série de comportamentos. Entende? Eu entendo a sua preocupação e ela é legítima, só que eu acho que é impossível, especialmente na minha ótica cristã, crendo que existe um pecado intrínseco ao homem, é impossível o homem viver a vida cristã sem ser pelas motivações que eu tenho, só pelo esforço. Igual o que a gente estava falando de testosterona. É muito forte, entende? Tipo assim, se não tivesse a motivação que eu tenho... Uma hora ele vai ceder. Ele vai ceder. Até os caras no cristianismo cedem, irmão. Sim. Então, assim, evangelho que transforma. Agora, a boa notícia pra você, que tem essa preocupação e é legítima, é que, cara, a gente não... a Bíblia não defende... Peraí. A Bíblia não defende que a gente vai viver o ápice da humanidade aqui. Então, você não precisa se preocupar e querer uma sociedade plena, com comportamentos morais nessa vida. A Bíblia defende que vai continuar imoral até o último dia. Só que vai ter um dia que vai ter a restauração dos céus e da terra. Vai mudar. Entendeu? Isso aqui, Cristo vai voltar. Essa é a crença cristã. E tudo isso aqui vai passar. O pecado vai passar. Aí tem toda uma história, né, do Apocalipse, escatologia e tudo mais. Mas o resumo da ópera é... Eu não tenho esperança em viver isso de, não, a geração tem que aceitar e ter um novo comportamento. Cara, eu quero Maranata, que Cristo volte. Essa é a última esperança. Isso não faz com que eu não esteja aqui buscando defender os valores que eu acredito. E buscando influenciar eventualmente alguém. Né? Exato, e apresentar o evangelho. Eu faço a minha parte, porque inclusive Cristo espera isso de mim. Mas Cristo mesmo fala que essa não deve ser a minha última esperança. Então eu te convido, a mesmo que você faça a sua parte igual vocês fazem, a ter essa como a última esperança. Aí você vai ter um fardo muito mais leve. Entende? Perfeito. E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com o seu hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. E eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também, uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Milenar. Nossa, não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que a bebida feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou Exatamente. famoso por conta dos vikings. Hidromel. Isso aqui é uma fermentação... É até os machadinhos aqui, você viu, né? Então, ó, é uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelhas, não é artificial não, tá? Isso aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMED que você vai ter 10% de desconto, Nossa, tá bom? E se beber não dirija,
E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É boa. Léo, agora eu quero te mostrar um vídeo aqui que eu vi na internet, quero pegar a sua opinião, que é aparentemente de um padre, acho que é católico, falando sobre o casamento cristão, Sim. para você pegar a sua opinião, tá? Então, pode soltar, Romerito. Os cristãos da nossa geração vivem um tipo de casamento que é naturalista. O que é o casamento para a maior parte dos cristãos do nosso tempo? É morar junto, ter filhos, é fazer compras, é trabalhar, ganhar dinheiro, ter um apartamento, depois uma casa, um carrinho e assim por diante, e vai à missa ao domingo e tal, uma briguinha aqui, outra acolá. Quando a coisa fica muito feia, pede ajuda. Isso daí é um casamento pagão. É um casamento de qualquer um. Não precisa ser cristão para ter um casamento assim. Casamento cristão é quando você tem consciência de que quando você conversa com o seu cônjuge, você está fazendo oração. É o teu Cristo que está na tua frente. Quando você briga com ele, você pede perdão porque você brigou com o teu Cristo. Quando você vai se reconciliar com ele, seu coração se enche de ternura porque você está se reconciliando com Cristo. Você honra o seu cônjuge. Você ajuda o seu cônjuge a carregar as suas cruzes como Cristo foi ajudado por Simão Cirineu. Você faz com que o seu cônjuge seja para você o teu lugar de encontro com Deus, porque é assim. A única pessoa neste mundo que efetivamente representa Jesus Cristo mesmo para você, sacramentalmente, é o seu cônjuge. Os teus filhos não são Cristo para você, no mesmo sentido. Os teus pais não são Cristo para você. Os teus irmãos não são Cristo para você. O teu Cristo é aquele com quem você se casou. É aquele de quem você não tem que fugir. É aquele com quem você tem que conversar. É aquele cujo coração você tem que aprender a sondar. Tá. Comentando. Isso, feliz ou infelizmente, não sei se foi de propósito, mas isso entra num debate teológico entre protestantes e católicos. Que é, se você vai seguir só a Bíblia, o tal do sola escritura, ou se você vai seguir o magistério também. Se você vai seguir alguma liderança que se intitulou, por qualquer razão que seja, no caso dos católicos, é por conta da descendência lá de... Descendência não, mas a ligação que tem com Pedro, e aí foram os papas e tal, e o magistério foi criado e tudo mais. O que ele falou não está na Bíblia. Em nenhum momento fala que a mulher é o Cristo do homem. Em nenhum momento fala que ao conversar com a mulher está orando. Então, assim, são palavras dele. Eu não sei como é que o católico lida com isso, se ele deve aceitar como verdade tudo que o padre fala, enfim. Mas eu sigo a Bíblia, então eu não tomaria isso como verdade. Tá. Esse é o meu posicionamento. Eu seguiria a Bíblia apenas. Entendi. Não foi de propósito, eu nem sabia Não, ok, tá tudo qual certo. denominação você seguia. Não, tá tudo certo. Mas é como se fosse um comentário arbitrário desse padre. Até porque, se você for perguntar 10 padres essa mesma coisa, eu acho difícil de os 10 reproduzirem essas mesmas frases. Apesar de que existe uma teologia, de alguma forma, convergente entre eles, tanto que são todos padres, mas eu nunca ouvi nenhum padre falar isso. E minha família, o pai de pai é católico, então assim, eu já ouvi muito padre. Então assim, me soa como um ensinamento interessante e tal, né? Que deve ter correlação com o catolicismo, mas não está lastreado na Bíblia em si. Tá. É isso. Perfeito. E, Léo, falando sobre um dado aqui de divórcios no Brasil que aumentou mais de 35% na última década. Sim. E uma crítica que eu vejo do mundo cristão é que é aquilo que a gente falou de casar muito rápido. Você acha que os divórcios estão aumentando por quê? É porque as pessoas estão casando muito rápido, sem saber se aquela pessoa é boa para elas? Ou são outros motivos? Eu acho que é a dificuldade de saber se relacionar. Ou a incapacidade, ou a falta de ter sido ensinado. As pessoas elas se relacionam praticamente, somente, carnalmente. Entendeu? Então, mesmo no cristianismo, é muita imaturidade em 2 seres humanos só. Entendeu? É muito cúmulo de maturidade. Eles não conversam sobre nada. Nada. E eu recebo direct de um monte de mulher e homem casado mostrando as maiores insatisfações de coisas que eles poderiam ter visto. Mas eles não foram ensinados muitas vezes porque os pais também não tinham um relacionamento bom. Então, como é que alguém vai ensinar o que não tem? Então, eu não acho que é de se casar cedo. É de não saber se relacionar para escolher a pessoa bem. Então, as pessoas não recebem essa orientação. Só um segundo.
O que é isso? Pode ir. Mercado Livre. Então as pessoas não recebem essa orientação e acabam casando sem ter o mínimo de compatibilidade, que é aquilo que a gente estava falando. Quer dizer que você tem que concordar com tudo, casar com uma cópia sua? Não. Mas, cara, tem que ter o mínimo pra... Nas partes principais tem que ser igual, né? Exato. Porque tem então, aquele papo de eu posso te atrair, mas eu acho que isso não é verdade. Eu acho que isso não é verdade. É. Não acho que isso é verdade. Vamos pros 10 mil pés, Luizito? Bora. Bora. Tem até só um rápido aqui que eu até queria fazer mesmo. Então vai. Que é até curiosidade minha, mas a gente faz muito aqui um quadro chamado Date Inusitado, Léo, que a gente fala muito sobre relacionamentos, né? Sim. E hoje a gente vê uma dor muito grande aí perante a todos os solteiros praticamente, em que eles estão cada vez mais idealizando o parceiro perfeito, a pessoa perfeita. Isso aí, crença minha, pelo tanto de parceiros sexuais que cada vez mais eles estão tendo. Eles vão tentando fazer ali um composto com os melhores... Frankenstein fala. Isso, é feito ali Frankenstein. E só que muitas vezes a gente vê e aquela pessoa ela não está preparada para muitas vezes entregar aquilo que ela mesma está exigindo. Que é o mínimo. Então, como é que se enxerga isso? Que é uma hipocrisia. A pessoa só pode exigir o que oferece. Eu só exijo das pessoas que eu me interesso aquilo que eu ofereço. Eu acho isso bem razoável. E isso que você acabou de citar, que as pessoas fazem aos montes, é uma hipocrisia. É isso que eu acho. Ele é um outro assunto que eu esqueci de a gente abordar, que foi até na introdução, que foi polêmico também, turbulento, que deu debate, é casamento fora da igreja. É casamento ou não? Cara, quando a gente postou sobre isso, inclusive eu tive treta com um amigo meu no WhatsApp. Sim. Porque alguns amigos que a gente tem, eles acabam não sendo religiosos. Sim. Eles falam, cara, se não é, o que eu tô fazendo então? O meu é brincadeirinha? Eu não tô casado? Sim. Aí a Yasmin Fleming veio aqui, ela falou, cara, assim, o casamento é um sacramento da igreja, é por isso que só é válido quando é dentro da igreja. Se for fora da igreja, é só uma sociedade, um acordo, um contrato. Exato. Qual que é a sua opinião? Então, essa questão que você falou, sacramento, dentro da igreja, são termos católicos, e eu respeito e eu entendo. Só que nós protestantes, que acreditamos só nas escrituras, a gente não vê nas escrituras a necessidade de você ir em algum templo para se casar. Não tem. Se alguém tiver aí, qual é o versículo que fala? Você tem que ir no templo de não sei quem, senão você não é casado. E tal pessoa tem que falar que você se casou, porque no catolicismo também tem isso. Pelo que eu estudei, me corrija se eu tiver defasado alguma informação, mas é uma autoridade espiritual que chancela o seu casamento. Então não é só estar num templo, precisa de uma pessoa específica. O padre, né? Isaac e Rebeca, na Bíblia, não tiveram. E aí? Jacó e Raquel não tiveram um padre em nenhum templo. E aí? Não casaram? Cara, eles são os patriarcas da Bíblia, irmão. Jesus falou que ele irá ceiar com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. Tipo assim, ele estará numa mesa com eles. Os caras que não tiveram e eles se casaram. Tipo, então assim, como protestante, seguindo apenas a Bíblia, o casamento ele não se dá através de um templo. Independente se é católico, se é protestante, qualquer denominação. Não é isso que baseia um casamento. Porque não foi isso que baseou de Isaac e Rebeca e tudo mais. Agora, o outro ponto, que é mais delicado ainda. Se um casamento feito fora da igreja, ele agrada a Deus. Foi mais ou menos isso, não foi? Na verdade, a frase original é se um casamento que não aconteceu na igreja, se ele é válido ou não. Mas aí a gente pode extrapolar e falar assim, um casamento onde nem teve uma cerimônia, não teve aquela comunhão com Deus, nem teve nada. A Bíblia não obriga a cerimônia. Isso não faz o casamento. Agora, o que eu diria pra essa pessoa? Que você falou que ela pode não ser religiosa. Isso. Por que ele tá buscando a validação de Deus, sendo que ele aparentemente não liga pra Deus? Essa é uma pergunta. Acho que o ponto não era a validação de Deus, era falar que não é um casamento. Esse era o ponto. Mas ele liga pra o que... Ele é um religioso, então. Eu tô querendo entender, tipo, quem é essa pessoa que a gente tá falando? Várias pessoas têm uma visão citar assim... nomes, vamos dar nome ao Não vou citar nomes, mas várias pessoas, elas não acreditam necessariamente no Deus da Bíblia, elas são espiritualizadas e elas acreditam em algo maior. Certo. E aí, às vezes, elas fazem uma festa onde elas celebram a união deles. Certo. E muitas pessoas que seguem a Bíblia e Cristo falam que isso não é um casamento porque não foi para Deus. Deus não estava envolvido, nada não foi mencionado nada de Deus. E então que não é um casamento. Não, eu entendi. Mas aí a gente tá entrando numa ruptura fundamental.
Você falou que ela não segue tudo que tá ali, ela não tá 100%, não é isso? Não segue a Bíblia. Não segue a Bíblia. Isso. Não tá... Exato. Então ela quer a minha opinião de alguém que segue pra quê? Não precisa. Por que ela quer saber se o meu Deus... Cara, você acha que não tem Deus? Ou você acha que é um outro Deus? Então, tá. Mas é um casamento? Pra Deus, mas você não se importa com Deus. Entendi. Entendeu? Pra que você vai se desgastar com uma pessoa que você claramente não tá se importando com a vontade dele? Ah, o Deus da Bíblia, o que ele pensa? Aí você vai ler a Bíblia. O catolicismo, o que ele pensa? Você vai estudar o catolicismo. Agora você fala, não concordo com nada, então vive sua vida. Vive sua vida. Sim. E aí casa do jeito que você quiser, cara. E volta aquilo que a gente tava falando, sei lá, casa com animal, tudo vira opinião, cara. Quando você não tem uma lei moral... Eu acho que a gente só falou fora, né? A gente nem falou aqui. Mas quando você não segue um código moral, como a Bíblia é, você vai seguir o código da sua família, provavelmente, ou da sua cultura, ou da Constituição. Você não vai roubar porque a Constituição fala que não. Então, se você mudar de país, aí muda a Constituição, você teria outros comportamentos. Aí se Então, você muda pra Califórnia, você pode roubar. Até ligado? você pode roubar. Então, se você, no meu caso, eu sigo a Bíblia, então a moralidade é absoluta na minha vida. Ela não é relativa. Quando você sai de uma perspectiva como essa, o relativismo impera. Entendeu? Você quer casar com animal, entendeu? Você quer casar com... Olha, a gente pode entrar nas maiores atrocidades. Inclusive, Pedofilia. Por que pedofilia é errado? Alguém sabe me convencer? Ah, não, por conta da Constituição. Tá bom, se você estivesse numa tribo que não é problema, você se casaria com uma criança? Eu defendo que a moralidade é absoluta, porque Deus botou a moralidade. Ele que instituiu, está escrito o que ele instituiu certo e errado. Se você não julga que ela é absoluta, então, amigo, você está dando a chancela para que todas as atrocidades que existem no planeta sejam legítimas. Porque a pessoa que estava executando achou que estava certa. Hitler achou que ele estava certo. Você acha que Hitler ele estava fazendo com a culpa... Cara, ele achava que estava certo. O cara que é pedófilo, ele estava achando que muitas vezes que está certo. Tá numa cultura. Tem muitas atrocidades. Então, assim, se você tá nessa de, não concordo com a Bíblia, não concordo com o catolicismo, não concordo com nada, eu sigo a minha opinião, tá tudo certo. Não tenho nada contra você. De novo, eu defendo o livre-arbítrio para todos em alta escala. Mas é isso, tipo, você não tem o que basear o certo e errado. E o que você julga certo vai ser errado pelo próximo. E o que você julga atrocidade pra ele vai ser normal. E esse é o caos do mundo que você vai se inserir, tá? É isso. E você falou de pessoal casar com um animal, a gente parece absurdo, mas pessoas já fizeram isso. Tem? Né? Você sempre já viu mulher, casei com o meu gato, casei com o meu Sério? gato. Já vi isso aí na internet. Já acontece mesmo. Zoofilia. Eita, Você vai entrando aí nas Dark loucuras. web, Exato. Tem de tudo. Agora vamos aqui, chegando na nossa descida, nos 10 mil pés, onde a gente faz perguntas no Instagram. Inclusive, se você não nos segue ainda, é Trip Inusitada. Todo episódio a gente abre uma caixinha de perguntas para vocês interagirem e mandarem perguntas. E também, se o pessoal tá gostando desse episódio, não esquece aí de deixar o Deixa like, o seu se like inscrever aí. no canal, porque pra gente é importantíssimo, né? Exatamente. Vamos começar com a Carol aqui? Vamos lá. Não é a minha Carol. Tá ali Carol, no é outra Carol. A Carol ela perguntou assim, não. O que ele acha da série recente da Débora Seco sobre Trisal? KKKK, da Globo, né? Cara, O amor fluido, né? Poliamor, né? Que fala. É, o do poliamor, é do... eu não sabia dessa série, então assim, né? que- Tenso. Mas eu já entendi o mínimo do contexto. Exato. Porque, cara, a Débora Seco não é referência pra mim. Eu já ouvi vários cortes dela, discordo de praticamente, se não todos. Então, esse é o meu posicionamento. Geralmente, quando ela fala, eu passo pra baixo, entendeu? Ou eu ponho lá, não me interessa pra não repetir. Ou bloqueio mesmo. Mas como é que você enxerga uma entidade muito grande num poder de influência como a Globo Aham. tentar procriar essa inversão de valores na sociedade? Acho normal. Foi desde Sodoma e Gomorra. Nada novo debaixo do sol. Então é aí que tá. Lembra que a gente tava falando sobre... o Guilherme tava falando de... Pô, a sociedade, os jovens, mostrar pra eles e não é atraente, querendo mudar. Cara, Sodoma e Gomorra tá lá no início do Antigo Testamento, cara. E tá as loucuras acontecendo lá. E estão acontecendo até hoje. Tipo, isso não vai mudar. Se alguém não descer e redimir esse planeta. Se não vir um cara de 2000 anos resolver essa parada, não tem solução. Entendeu? Então, é
é isso que eu penso. Eu acho que nada novo debaixo do sol. Globo sendo Globo. E inclusive muitas pessoas normalizou esse lance de relacionamento aberto também, né? Então relativiza tudo. Mesmo, Elas, exato, relativizam tudo. Cada um vivendo de acordo com a sua própria opinião. E o que a Globo tá chamando de normal, hoje podia ser um absurdo. Há 10, 20, 50 anos atrás, de relacionamento aberto. Alguém me garante que ela pode aceitar relacionamento com animal daqui a 10 anos? Eu ficaria zero surpreso, entendeu? Zero. Entendeu? Então, esse é o mundo. E é isso que ele tem de melhor para oferecer. Infelizmente, né? Vou aqui no Pablo, tá, Luizito? Ó. Mulheres não respeitam mais homens. Esse papo de empoderamento fez com que todos são autossuficientes e um só critica o outro e não tem um líder. Por mais uma afirmação aí. Eu entendo. Eu realmente testemunho isso. A minha geração de mulheres, logo na minha vez, né? Que fase. Que fase, cara. Eu realmente acho que tem uma cultura, todo um viés, um esforço da família, muitas vezes da própria igreja, mas da escola, da cultura, da mulher botar a carreira como prioridade principal na vida. E essa carreira, ela tem várias derivações, né? Que é a independência, que é essa autossuficiência. E aí todo esse discurso que a Bíblia prega de ela ser auxiliadora do homem, dela ser submissa ao homem, cara, isso vira um absurdo. Isso é um absurdo hoje. Eu estar falando isso, eu sou fascista, taxista, sou machista. Não sou. É a Bíblia que é. Aí você rasga ela, entendeu? Porque é isso que ela fala. Eu tô repassando, eu sou o mensageiro, não ataco o mensageiro. Entendeu? Então, assim, eu diria sim que as mulheres, elas têm uma influência muito grande para não serem o que a Bíblia prega. O contrário também é verdade. E elas já iriam me cobrar para falar o contrário. Os homens também não. A Bíblia prega de uma forma quase que explícita, tem muitas referências, fica quase que explícito essa função de provedor financeiro mesmo, entendeu? A Bíblia deixa explícito a função de liderança do homem, mas essa de provedor não fica tão explícito, mas é quase isso. E os homens também não são. Você julga que os homens super estão se desenvolvendo quando eles são adolescentes e jovens, para ter o máximo de dinheiro possível, para ser o melhor provedor, o líder mais competente para liderar a sua família, que eles podem? Se julga que é isso que os homens fazem hoje em dia? Muitos não. Eu acho que a maioria não. Então, assim, a gente tá vendo aí, de um lado, as mulheres não oferecem o que a Bíblia prega, os homens também não oferecem. É por isso que eu gosto da palavra remanescente. Tem um post fixado no meu Instagram que só tem essa palavra, porque é isso que eu acredito, e a Bíblia também fala sobre isso. Se não tem nada em Hebreus, lá pro 10, 11, que só sobraram os remanescentes, cara. São os remanescentes, é o que restou de uma sociedade saudável, que é o que eu julgo. Lembra que eu tava comentando que se o mundo vivesse uma sexualidade cristã, não teria pedofilia, não teria nada? Eu quero viver nesse mundo, eu gostaria de viver nesse mundo. E eu sou remanescente da turma que tá fazendo esse trabalho, entendeu? Sim. Então tem uma minoria de homens que estão pagando o maior preço possível para exercer essa função de líder e de provedor e de ser exatamente o que a Bíblia prega, que seria o melhor. E também tem uma minoria, os remanescentes de mulheres que querem exercer essa posição delas na sua plenitude. Então que os remanescentes se encontrem e que o resto, cara, eu sinto muito pelo resto. Léo, e como que as mulheres veem quando você fala que o homem tem que ser provedor? Vamos supor que ela tem sucesso financeiro, ela tem sucesso profissional. Justo. O que é o caso de muitas, praticamente hoje em todas. Dia, hoje, o que mais tem hoje mulheres trabalhando, várias com sucesso, ela fala, cara, e eu? Então eu tenho que ficar sozinha, porque senão eu não consigo achar um cara muito mais milionário que eu? O que eu vou fazer? Eu acho que a mulher, ela pode trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser. Esse ponto que você falou tem que ser muito mais milionário, porque as mulheres, elas não querem, em regra, elas não querem pagar a conta, elas querem que o homem pague a conta. Né? Isso é um símbolo de que elas querem ser providas. Então, quanto mais dinheiro ela ganha, menor é a porcentagem de homens que são capazes de dar esse estilo de vida que a Rai falou e que ela vive. Então, ela está diminuindo o pool de homens dela. Só que quanto mais dinheiro o cara ganha, e é isso que muitas mulheres não entendem, ele vai abrindo a boca do tanto de mulher que ele tem acesso. Porque quando ele ganhava 5 mil, ele tinha acesso a mulher que ganha 5 mil.
E a que ganha 2 e a que ganha 3. Quando ele ganha 10, ele tem acesso agora às que ganham 10. Quando ele ganha 20, 50, ele vai subindo, cara. Até o ponto de que ele tem acesso a todas. E ele tem interesse por todas, porque o homem é, em regra, esmagadora. E se vocês quiserem que eu mando aqui artigos pra eles botarem na descrição, ou botar aí na frente do vídeo, enfim. Isso tem estudo sobre isso. Isso aqui não é eu falando. Homens, em regra, não ligam pra isso na hora de escolher uma parceira. Não mesmo. Eu nunca vi em conversa com os parças eles falando, cara, eu não acho ela atraente. Não é gente boa. Mas, meu irmão, ela tem um sucesso que é impressionante. Ela é médica. E assim, arrupiou, cara. Até arrupiou quando eu cheguei perto, porque ela era médica. Isso não acontece, entendeu? Só que a profissão e o sucesso financeiro do homem, ele traz isso que tá intrínseco na mulher. Esse desejo pela segurança. Que agora, voltando na Bíblia, bate. Entendeu? Tá vendo como é que a conta tá fechando? Entendeu? Então, pra mim, é muito natural. Só que aí as mulheres estão ascendendo nas suas carreiras, diminuindo cada vez mais o pool de homens. Esses homens não ligam pra carreira, não ligam no sentido de isso não aumenta demasiadamente o valor dela, o sucesso que ela tem. Eles estão em busca de outros aspectos. Então ela tá concorrendo com 60% das mulheres, enquanto ela tá em busca de 5% dos homens. Então isso dá errado em muitas contas matemáticas, entendeu? Sim. Então é resumidamente isso. Leu da Paulinha aqui, Luizito. Da Paulinha. Paulinha, ela mandou assim: a Paulinha cresceu na Igreja Católica e lá diz pra perdoar a traição, só que ela jamais aceitaria isso. Por isso ela se distanciou. Sim. Também foi mais uma afirmação, dela. Sobre acho que perdoar a traição. Eu acho que é uma atitude possível. Eu acho nobre. Eu tenho relatos próximos a mim de pessoas que fizeram isso na minha família. E o casamento ele se delongou, ele foi pra frente. Então essa fase foi de fato passada, o arrependimento foi de fato genuíno. Superado. Então é possível e eu acho nobre. Ponto, vírgula. A Bíblia fala que essa é uma razão passível de divórcio. Ponto. Ponto. A Bíblia fala. Eu não sei exatamente os méritos da doutrina católica, se de fato ela rechaça qualquer hipótese de divórcio em caso de traição, mas a Bíblia fala que sim. Então aí a gente entra nessa linha também. Mas se uma mulher, que foi uma que comentou, ela fala que ela foi traída e ela quer divorciar, eu entenderia e eu acho razoável. Se ela fala, eu quero perdoar, eu entenderia, não só acho razoável, mas acho nobre. Entendeu? Óbvio que se o cara não quer mudar, não tem jeito. Aí ela vai ficar perdoando a vida inteira? Pode. E eu acharia ainda mais nobre. Porque o Cristo... Mas também Cristo fala pra não ser tolo, né? Pra não ser... Exato. Só que você vê a história do Deus de Israel, que é o que se encarnou em Jesus Cristo. O que ele já perdoou do povo de Israel não cessou, cara. O povo se desviou incontáveis vezes. E quando entra na história de Oséias, que muita gente viu aquele filme Amor de Redenção, vocês devem ter visto, super romântico, as mulheres gostam muito, né? Sim. É a história de uma mulher que fica, mesmo o cara querendo dar tudo, ela volta pra vida dela. E ela adultera, e ela tem relação com outros homens, e não fica presa ao voto de casamento que ela fez. É isso que Deus fez ao longo da Bíblia. Ele propôs a salvação, ele falou, cara, eu quero o seu bem, vai dar tudo certo. E aí Israel se desviou. Aí ele trouxe eles de volta, salvou eles do chão de lama. Aí eles vão lá se sujar de novo. Então, mesmo se a pessoa perdoasse infinitamente, eu acharia nobre. Mas Cristo, ele deu a possibilidade do divórcio. Então esse é meu posicionamento. Perfeito. O próximo aqui, ó, da Lau 12. O que ele acha das mulheres que vão zerar o KM na igreja? KKKK. Que isso é uma turbulência, né? Assim... Zerar o KM eu já ouvi essa terminologia. Eu não sou, infelizmente, ou felizmente, eu não sou fiscal das intenções alheias. Então, quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que é uma festa nos céus. E eu fico extremamente satisfeito quando uma mulher cheia de quilometragem, pensa na mais rodada atriz pornô e não sei o quê. Eu fico feliz quando ela se converte. Isso não quer dizer que eu tenho que casar com ela. E esse é o ponto que... e esse é o ponto que talvez não agrade
atriz pornô, entendeu? Então, assim, eu não sei se ela se converteu e se batizou pra zerar a quilometragem. Eu sei que existem, e é só você estudar, vai estudar, que você vai perceber que existem consequências que ficam. Todo mundo que fala, não, mas foi feita você nasceu de novo, uma nova carne, né, e tal, que o batismo é isso, né? As pessoas acham que tudo que elas fizeram na história fica pra trás, mas, cara, a sua dívida no banco não ficou pra trás se você se endividou antes do batismo. Entendeu? Algum acidente. Eu me acidentei antes de vir aqui pra São Paulo. Se eu me batizasse, o machucado não iria. Ainda continuaria. A pessoa que tem qualquer tipo de trauma, existem sequelas, entende? Pergunta pra várias pessoas que eram bêbados se ao se batizar eles abandonaram. Eu, na minha família mesmo, meu pai, ele deixou aos poucos, entende? Aos poucos aquilo vai te constrangendo, o que a Bíblia chama de Espírito Santo e tal. É uma transformação interior que não é instantânea. E existem, nesses casos das mulheres com quilometragem alta, existem sequelas sérias. Por exemplo, a mulher que rodou muito, uma dessas rodadas, fez um filho. Isso é uma consequência real de um traste que ela dormiu. Isso é uma consequência real. Será que se ela se batiza, o filho vai sumir? É uma consequência. Que tem um preço financeiro e emocional real. Entende? Então, assim, falar que... Uma doença, né? DST. Ou doença. Então, assim, falar que, nova convertida, tudo mudou. Não tudo mudou. Eu fico feliz. Ela foi salva. Na Bíblia, eu creio que ela foi salva. Mas isso não torna ela agora uma tão boa pretendente quanto as outras virgens que tem na igreja, entendeu? Então, assim, é meio que... Inclusive, a virgindade, se vocês forem estudar, no Antigo Testamento é extremamente valorizado. E não é hoje em dia. Então, aí... Hoje em dia acho que é mais raro, né, cara? É muito raro. Então, assim, é irônico, mas é isso que eu penso sobre a moça da quilometragem. Léo, a gente tá chegando aqui no final do nosso voo, cara. Show. E a gente sempre pergunta aqui pros nossos convidados, né? Uma pessoa ali em que ela pudesse sentar aqui no nosso voo, para um voo longo que ela pudesse conhecer. Quem seria essa pessoa? Só que, a gente queria fazer umas ressalvas. Ela não pode ser nenhuma figura religiosa, não pode ser Deus aí, Cristo. E muito menos alguma pessoa ali familiar. Quem seria essa pessoa? Viva ou morta, né? Ela pode ser viva ou morta. É porque é Deus, né? Verdade. Puxa vida. É porque todo mundo falava Jesus, a gente cortou. Exato. Puxa vida, essa pergunta é boa, hein, cara? Caraca. Alguém que se admira aí, de repente. De cara, José do Egito. Ele é o bichão. Conta pra gente quem é. Quem José conhece. do Egito. Romerito até curtiu. José do Egito, pra mim, é a melhor história da Bíblia. Ele é o cara que ele pagou um preço muito alto pelo que ele acredita. E eu gosto da história dele porque bate com a minha. Eu lembro do preço que eu paguei, estou pagando até hoje, né? Pelo que eu acredito. E não é trivial e tal. Ele, pela verdade que ele defendia, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi posto numa cisterna, num buraco. Num poço, exato. E aí depois ele foi vendido para um outro local, que era o Egito. Depois ele foi preso. A mulher do líder dele deu em cima dele. Ele deu um fora. Cara, para um homem ter uma mulher na sua frente, despida, provavelmente era muito gata. E você tá na seca não sei quanto tempo, porque você não casou. E você, por conta dos seus valores, você sair daquela oportunidade, você tem que ser muito homem, entendeu? Que mais? E aí depois ele continuou se mantendo firme, dado essa injustiça. Ele foi preso, enfim, a história se delonga muito mais, mas aí depois ele vem a ser o governador do Egito, que vem a dar um período de prosperidade enorme pro povo de lá e ajudar o povo de Deus a continuar a história que depois chega com Moisés, enfim. Então, José do Egito. Você queria falar o que com ele? O que você queria aprender com ele? Cara, eu não sei, tipo, eu acho que eu ficaria conversando
não é muito, sinceramente, não é Algo muito o que específico, aprender, né? porque o que ele segue é a mesma coisa que eu sigo. Eu acho que não tem tanta informação, mas sabe que às vezes é difícil você encontrar pessoas que você consegue ser tão identificável, relatable, né? É difícil. Então, essa é uma pessoa que eu ficaria horas, se não dias, conversando e entendendo o que ele passou, como é que foi a mente dele e tal. Eu acho que seria incrível. Conversar uma conversa, um papo. Uma resenha. Uma resenha. Seria incrível. Perfeito. Léo, chegamos aqui no nosso destino. E todo avião tem sua caixa preta. A gente pede para os nossos convidados deixar uma mensagem. Certo. Então, se você quiser deixar, olha para sua câmera ali. E se você tivesse que deixar só um conselho para os jovens cristãos sobre relacionamentos em 2025, qual seria essa mensagem? Pode deixar. Eu espero que os cristãos, eles defendam aquilo que eles dizem defender. Uma coisa que eu vi incontáveis vezes na igreja, nas denominações, são os cristãos nominais. Isso não te faz cristão. Ir em um templo, ir em uma denominação não te faz cristão. Se você defende que você segue o Jesus que se revelou através das escrituras, como é que você acha razoável você nunca ter ouvido a história dele? Teve uma vez que eu fiz esse questionamento pra mim. Caraca, todo mundo ao meu redor, naquela época, não tinha lido os evangelhos. A história de Jesus, mas todo mundo considerava Jesus o Salvador e o supremo da vida dela. Eu não conseguia acreditar como é que todo mundo considera esse o cara mais importante da vida. E você nunca leu a história dele, velho. Os cristãos culturais, né? Exato. Então, assim, pros cristãos, a minha única mensagem é: pratique o que você diz praticar. Creia no que você diz crer. Porque provavelmente, se você nunca leu os evangelhos, ou muito menos a Bíblia, muito provavelmente você não pratica o que você diz praticar, cara. E quando você fala que você é cristão, e tá tudo certo, porque a boca é sua e você fala o que você quiser, mas você não tá representando a realidade. Você só tá se enganando, ou você tá, sei lá, sendo socialmente aceito, mas lá no fundo, não é verdade. Então é isso. O meu recado é: creia no que você de fato diz crer. Saiba do que você de fato diz saber e defender. Não seja hipócrita, cara. Não seja hipócrita, entendeu? Tem muito. A gente não precisa de mais, não. Vamos diminuir os hipócritas do cristianismo. Perfeito. Léo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado desse voo aí, um pouco de turbulência, mas bastante assunto bacana. Contornou. E para quem quer te acompanhar, deixa aqui suas redes, suas informações. Todas as minhas redes é Leonardo Magnag, com G mudo no meio e no fim do Magnag. Em todas as redes sociais, vai ser bem fácil de achar. Mas o sobrenome é Magno, né? Magnago. Só que Magnago. o arroba é Magnag, com G mudo. Com G mudo. Tá bom, Exatamente. Então é isso, siga o Léo lá. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio nosso. Até a próxima trip inusitada. Valeu, gente. Até Valeu, a próxima. abraço. Top. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada e tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.